Se a gente levar em consideração que humanos são oriundos do outro lado do oceano, da África, e que as nossas datações elas são de 12 mil anos, para uma espécie isso é muito novo. Olha só essa viagem fantástica que as pessoas fizeram até 12 mil anos atrás chegar nesse lugar. Isso é muito importante. Uma viagem linda e que as pessoas que não sucumbiram ao longo do caminho e deixaram descendentes conseguiram chegar 12 mil anos atrás nesse lugar. Eu chamo a Pedra Pintada de Meca Pintacuia, de tão importante que eu acho que essa caverna é para mim e para os amazônidas. Meca é a cidade sagrada dos muçulmanos e os muçulmanos devem ir pelo menos uma vez naquele lugar. De tão importante que é esse lugar, os amazônidas devem ir pelo menos uma vez nesse lugar, ouvir as histórias para poder saber, compreender toda essa história humana que o Parque Estadual Monte Alegre guarda. Não há como falar de como humanos se dispersaram pelo mundo sem falar da Pedra Pintada, sem falar do Parque Estadual Monte Alegre, sem falar da cidade de Monte Alegre. A história da humanidade, ela passa por aqui. Ela passa por aqui no sentido de que humanos foram capazes de atravessar o mundo andando e 12 mil anos atrás chegaram nesse lugar. Então, ó, a gente está no Parque Estadual Monte Alegre e a gente tem essa área de parque, cerca de 37 mil quilômetros de área, e dentro do parque a gente tem 8 atrativos que podem ser visitados e que são abertos ao público. O parque ele foi criado em 2001, depois de uma norte-americana nos anos 90 escavar nesta caverna chamada Pedra Pintada e datar a presença humana naquele lugar de 11.200 anos. A gente já teve uma escavação liderada por brasileiros e a datação para a chegada de humanos hoje ela é 12 mil anos. Então foi depois dessas datações que se chamou a atenção para a importância desse lugar. Apesar da gente já saber que pintura rupestre podia ser muito antiga, né? Mas a comprovação ela só veio com as escavações. E aí, ó, se a gente imaginar que esse lugar aqui, ó, que esse mapa, ele não é o mapa do parque, mas sim o mapa da Amazônia Legal, a Amazônia que pertence ao Brasil, a gente vai ver que Monte Alegre está bem no meio disso. Monte Alegre está 1 hora de voo, mais ou menos, para Manaus, 1 hora de voo para Belém. A gente está exatamente no centro disso. E o contrário do que se pensava no passado, que ao chegar por aqui, humanos não tiveram a possibilidade de se multiplicar, de se transformar de um pequeno grupo de humanos em milhares de pessoas, as pessoas estavam enganadas. Ao chegar por aqui, encontraram um ambiente favorável, com muita comida, com muita água, com muito abrigo e um pequeno grupo de pessoas que chegou 12 mil anos atrás se transformou em milhares de pessoas a ponto de formar cidades gigantescas. E esses relatos são de portugueses que desceram o rio Amazonas, como Alexandre Rodrigues, e eles testemunharam a quantidade de pessoas que existiam por aqui.
Não foi por falta de comida, nós já produzimos muito mais comidas no passado para seres humanos do que hoje. O Parque Estadual, esse conjunto de coisas, está sendo protegido para que as pessoas, as futuras gerações possam ver. A gente está na Serra da Lua e a Serra da Lua é esse painel deslumbrante, né, da maior pintura rupestre, essa que está na minha camisa. Mas tem duas pinturas que eu procuro mostrar assim, que elas se destacam não pelo tamanho, por ser tão visível, mas pela forma com qual ela foi feita ou aonde ela foi feita, né? Uma dessas pinturas é essa pintura aqui, ó. Quem estava pintando aqui definitivamente não era uma pessoa comum, que não entendesse de arte ou que não tivesse a capacidade de pensar muito além da grande maioria. Essa pessoa, ele fez uma figura 3D usando essa pontinha da pedra aqui da serra. Ele fez um olho de cada lado, sobrancelhas, nariz e uma boca. Talvez um animal lendário, um animal da imaginação, mas muito possivelmente as pessoas lembram de sapo, de cobra, de tartaruga quando olham para essa pintura rupestre. Então pode ser que seja um animal real, mas pode ser um animal lendário. E a outra pintura que eu sempre mostro é essa figura, que inclusive é o símbolo do Ideflor. Quando se retrata o rosto humano, ele é muito comum que os elementos faciais eles sejam separados, né? Os olhos separados, quando tem nariz separado. Mas essa pessoa, ele tentou retratar o rosto humano e ele fez os dois olhos e todo o contorno do rosto num risco contínuo, sem tirar o lápis do papel. Então ele fez todo o rosto humano com esses dois olhos, ó, bem aqui, sem tirar o lápis do papel. Ele criou uma figura que talvez ele imaginou na cabeça dele e ele fez essa figura. E aí, é claro, a gente vem para esse paredão deslumbrante, com pinturas conectadas entre si e que dá asas à imaginação das pessoas. Então a gente tem ouvido de tudo a respeito dessas pinturas rupestres, mas é claro, eu como cidadão dessa cidade, eu tenho as minhas opiniões, e a minha opinião a respeito dessas pinturas rupestres é a opinião da maioria das pessoas. A gente está num sítio, né, chamado Serra da Lua. A Serra da Lua não é uma serra. A Serra da Lua, ela é essa parte oeste da Serra do Hererê, que compreende mais ou menos uns 300, 400 metros dessa serra. E nesse lugar específico a gente tem essa figura raiada e três figuras, uma circular, bicolor, bem perfeita, e duas, amarela e vermelha, que parece que não foi terminada. Então essa figura bicolor, que dá nome ao sítio, se acredita que essa figura seja a lua e que dá nome ao sítio. Mas o que seriam as outras três figuras? E aí eu tenho conversado ao longo do tempo, né, com as pessoas e tal. Então, a opinião da maioria, que inclusive é a minha, essa figura circular e raiada é Sol. Essa figura bicolor, bem redonda, é Lua. Mas o que seriam essas figuras? 4 anos atrás eu estava conversando com uma carioca, e aí contando das ideias de que isso é Sol e isso é Lua, e que isso poderia ter sido um rabisco, né, uma tentativa de fazer isso que estava na cabeça dessa pessoa,
e ele foi meio que abandonando essas figuras até caprichar no terceiro. Ela, com muito cuidado, falou: Livaldo, isso pode não ter sido rabisco, um borrão, uma tentativa de fazer isso, mas sim fases da lua. Eu sempre brinco que se a gente tivesse uma máquina do tempo e a gente pudesse voltar e conversar com a pessoa que estava fazendo isso aqui, a ideia da carioca talvez tivesse sido a mais aproximada da ideia do artista. O importante é a gente compreender que isso foi feito há muito tempo atrás, e as pessoas, quando a gente chega aqui, a gente é um privilegiado por estar vendo essas figuras tão antigas feitas pelas pessoas que deram origem aos povos da Amazônia. Mas a gente tem as nossas perguntas também, é claro, né? Eu fico imaginando, me perguntando, né? O que seriam pinturas rupestres? Para que serviriam pinturas rupestres? Porque é assustador para uma pessoa que não compreende, né? Entender que as primeiras pinturas elas foram feitas 12 mil anos atrás e ainda estão por aí, né? Então isso tudo é difícil de entender e aceitar. Basta você olhar para lugares onde humanos passaram que você vai ver que essa tecnologia, essa descoberta, ela já é muito antiga. Por onde humanos passaram tem pintura rupestre. Isso significa que todas as vezes que esses grupos se dividiam, no meio desse grupo que ia embora para mais longe, iam pessoas com conhecimento. Quem dominava a pintura rupestre estava nesse meio e levava esse conhecimento mais para longe, pintando montanhas ao longo do caminho, pedras em si. No nosso caso, as primeiras têm 12 mil anos. Quando eles fizeram isso, eles fizeram uma tinta super poderosa a ponto de durar 12, 30, 50 mil anos. A gente é realmente um privilegiado de estar vendo coisas que as primeiras pessoas que chegaram por aqui viram. A nossa história, ela não começa com a chegada de europeus nos nossos portos. Eu não canso de dizer isso. A nossa história ela não pode ser contada a partir de lá. A nossa história ela tem que ser contada a partir de 12 mil anos atrás, a partir desta caverna. É aqui que a nossa história começa, 12 mil anos atrás.
A gente tem conversado com pessoas de como é importante a gente preservar esses lugares. Humanos, eles são oriundos do outro lado do oceano, de um lugar chamado Rift Valley, na Etiópia. Cerca de 100 mil anos atrás, humanos viviam confinados na África. A partir de 100 mil anos atrás, eles deixaram a África, ocuparam o Oriente Médio, a Austrália, a Ásia e a Europa e depois as Américas. Essa colonização das Américas, ela é aceita, vamos dizer assim, compreendida cerca de 20, 25 mil anos atrás. Humanos passaram cerca de 100 mil anos viajando, caminhando pela Terra, atravessando continentes, deixando para trás milênios. Todas as vezes que humanos venciam um continente ou deixavam um milênio para trás, os sobreviventes eram filhos de pessoas mais adaptáveis. E as pessoas que chegaram aqui 12 mil anos atrás foram as pessoas mais adaptáveis possíveis. Essa é a minha impressão de pessoas que atravessam o mundo caminhando e chegam no último lugar onde não tinha seres humanos. 12 mil anos é muito tempo, mas a Pedra Pintada e essa parte da Amazônia, ela foi um dos últimos lugares aonde os seres humanos chegaram. Consequentemente, os mais adaptáveis. Eu imagino uma viagem do Rift Valley à Pedra Pintada, que é esse lugar.